Hoje, o Mulher em Pauta, nós vamos conversar com a promotora Micheline Tenório. A nossa pauta de hoje é sobre o enfrentamento do Covid-19 e as orientações aos municípios. Hoje eu estou aqui no Mulher em Pauta com a doutora Micheline, na qual agradeço muito a sua presença aqui em nome do COSEMES e também no programa, no qual a gente vai falar sobre um tema do Covid, do coronavírus. E eu gostaria que a senhora pudesse aí falar como é a experiência na sala de situação do Covid-19 no estado. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um assunto que tomou conta das nossas vidas, nesse ano de 2020, mas apesar disso, parece que as pessoas ainda estão sem se aperceberem da situação grave que a gente está vivendo. Então é um prazer ter a oportunidade de falar para vocês, com vocês, sobre esse assunto. A gente percebe ainda que o Covid, o coronavírus, ele está tendo um retorno dos casos, Aqui em Alagoas, epidemiologicamente, a gente percebe nos dados um crescimento. Eu gostaria que a senhora pudesse descrever como a senhora vê essa questão desse aumento dos casos, e de que forma também o Ministério Público Estadual ele pode orientar os municípios nessa situação. Veja, fica muito claro assim para o Ministério Público, e se a gente tiver um olhar mais atento, principalmente um olhar mais voltado para a epidemiologia, a gente fica muito claro que a situação referente à falta do uso da máscara, ao não aderir ao isolamento, ao distanciamento social, associado às campanhas eleitorais que foram assim, que aconteceram de uma maneira, a gente fica até assim atordoado, Quem está de fora vendo as campanhas, as passeatas, os políticos se abraçando com a comunidade sem usar máscara. Então, a gente vê todo esse movimento que resulta no que a gente está vendo hoje, que é o retorno do aumento de casos ativos, de mortes, associada a todo esse caminhar da sociedade que não aderiu ao uso da máscara, que não aderiu ao isolamento social, nem ao distanciamento social. A campanha eleitoral que foi feita da forma que foi feita, E agora, com o fluxo aumentando de turistas, a gente vê que a gente está caminhando de fato para um retorno dos números que no início da pandemia a gente teve. Então a gente precisa voltar, a sociedade precisa voltar a usar máscara, a manter o distanciamento social. Não é isso que a gente está vendo. Eu fico assim estupefacta, eu fico chocada, vamos dizer assim, no popular. Quando a gente passa pela orla de Maceió, ontem mesmo eu passei de carro pela orla de Maceió e naquela praça que fica no meio, um aglomerado de adolescentes sem máscara, Tinha mais de 100 adolescentes ali conversando e dançando e cantando sem máscara, sem usar máscara, Eu não sei em que país, em que sociedade, em que estado essas pessoas pensam que estão vivendo, Porque na verdade você percebe que não tem, as pessoas estão agindo sem a real noção do que estamos passando. Não é específico de Alagoas, não é específico do Brasil, isso é mundial, é uma pandemia, Então o mundo inteiro está mobilizado para que essa pandemia se encerre, e as pessoas precisam começar a agir com responsabilidade pessoal e social na sua conduta, no seu comportamento.
o que a gente vê são aglomerações de pessoas, seja dentro de casa, seja nas ruas, o não uso de máscara, pessoas que alegam que não têm paciência para usar máscara, né, sem ter um agir com responsabilidade. E nesse caso não é uma responsabilidade só individual, é uma responsabilidade social. Você tem responsabilidade consigo mesmo, com as pessoas que coabitam com você em sua casa, com o seu bairro, com o seu condomínio, com a sua cidade, né, com as pessoas, com a coletividade. Ultrapassa o direito individual, ultrapassa o querer fazer, ultrapassa os seus direitos individuais. A gente está falando de direito coletivo, a gente está falando de responsabilidade coletiva, a gente está falando de responsabilidade social. Então, diante de todo esse fato, o Ministério Público, a gente vem adotando desde o início da pandemia tratativas, participando, instando os gestores a participarem de reuniões, a nos informarem, a tornar público todos os dados que a gente vê hoje postos para a sociedade. Estão lá nos sites, né, dos municípios, do estado de Alagoas, nos sites das secretarias de saúde, né, os dados que estão postos, o que está acontecendo, o aumento, quando houve uma estabilidade, ótimo, estavam lá, mas agora voltou a aumentar e a gente precisa voltar a adotar as medidas, que só chegou a esse patamar de retorno, no nível que chegou, porque a gente deixou de adotar as medidas. Deixamos de higienizar as mãos, deixamos de usar as máscaras que a gente tirou agora, mas até começar a entrevista a gente estava usando máscara. Nós estávamos usando álcool, a gente está mantendo um distanciamento. Isso é responsabilidade. E as pessoas em sua casa precisam ter essa responsabilidade. Quando um adolescente, quando uma pessoa sai para aglomerar, ela está colocando não só a sua vida em risco, ela está colocando em risco a vida da pessoa que mora com ela, que trabalha com ela, não é, que estuda com ela, é um avô, é um pai, é uma pessoa que tem algum problema de saúde, quem tem funcionário do lar, o funcionário. Então não é justo com as pessoas que coabitam, com essas pessoas que estão serelepes por aí, pipiuando de galho em galho, de festas em festas, de aglomerações em aglomerações, que querem porque querem se aglomerar nos réveillões, não é? Nas festividades, sem responsabilidade nenhuma. A gente tem que instar essas pessoas a retornarem. O senso, a gente tem que ter esse senso de responsabilidade, que está faltando, né? Precisa-se ter um pulso com os filhos, para informar: meu filho, isso não é conduta. O pai tem que dar exemplo. O pai é que dá exemplo. Um filho aprende muito mais pelo exemplo que os pais dão, que os seus responsáveis dão, do que por palavras. Então é isso que está faltando. Está para chegar aqui em Maceió 500 mil turistas a partir desse final de semana. Como é que os protocolos vão ser adotados, utilizados, fiscalizados? Não é? Porque se o governo ele não baixa um decreto, não faz publicar um decreto estabelecendo regras mais rígidas diante de um aumento de casos, se ele mantém as regras estabelecidas anteriormente ao aumento de casos, é porque ele está dizendo nas entrelinhas que ele tem condição de fazer jus e fazer frente à fiscalização, seja com a segurança, né, com o efetivo da polícia, seja com os profissionais técnicos de vigilância sanitária. É isso que está dizendo para a população, é isso que ele está dizendo para os fiscais, não é? Então assim, e a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que o efetivo não faz frente a fiscalizar todas as festas, todos os réveillões, porque não só são réveillões públicos que
graças a Deus foram cancelados os fogos, os réveillões públicos, porque isso era assim um absurdo tão grande diante de uma pandemia, diante de um aumento de casos, ser utilizado recursos públicos para fomentar a aglomeração era um dissenso tão grande que era só o que restava, né? A gente não esperava nada menos que isso, né? Pelo menos cancelar a queima de fogos e festas bancadas com dinheiro público. Num momento como esse, não tem como existir. Mas, se o governador, se os prefeitos não baixam os decretos mais rigorosos, retroagindo na matriz de risco, retroagindo de faixa, ou editando um decreto na excepcionalidade da excepcionalidade, para os festejos natalinos, réveillons e posses dos prefeitos e vereadores recém-eleitos, ele está assumindo o risco e está dizendo: eu tenho condição de fazer frente e de fiscalizar. Então, o que cabe a nós é cobrar dos gestores que assim se conduziram, não é? Que ele execute, que ele demonstre que executou o que fez, sob pena de ser responsabilizado posteriormente, não é? Porque quando a gente assume um cargo público, quando a gente assume espontaneamente, através de eleição, um cargo que determina que eu sou administrador, que eu sou gestor, eu tenho que arcar com os ônus e com os bônus, não é verdade? Então, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande das pessoas, da população, eles obedecerem os decretos, né? Principalmente nos municípios pequenos, né? E dos empresários, né, das cidades interiores, eles fazerem valer o decreto. De você entrar naquele comércio só utilizando a máscara. Aqui a gente, na capital e algumas cidades maiores, há uma exigência de você só entrar, mas no interior a gente não vê isso. Foi muito trabalho educativo que aconteceu, e parece que depois da eleição isso já não... Isso deixou parece que a população esqueceu, né? Eles não estão mais atentos a essa informação de manter o distanciamento, do isolamento, até mesmo as pessoas que a gente detecta e que está com corona, que precisa manter o isolamento, que a gente faz todo o monitoramento. A gente, enquanto gestor da cidade, do município pequeno, a gente tem dificuldade de manter essa pessoa em isolamento. Então, até isso é uma dificuldade, a gente, enquanto gestor, né? Então, a senhora, como do Ministério Público, eu gostaria de uma orientação maior para a gente, né? Principalmente dos municípios pequenos, como a gente poderia assim, auxiliar, e de que forma a gente poderia fazer uma voz valer junto com o prefeito, para que a gente pudesse minimizar essa situação e conscientizar mais esse público. Entendi. Veja, a gente vê muito claramente que essa campanha eleitoral foi como quem desse um aval para que tudo pode e nada é proibido, não é? Isso. Então a população hoje se sente muito à vontade em desrespeitar, porque os políticos desrespeitaram durante a campanha eleitoral, não é? Então fica mais difícil você cobrar da população que tenha uma conduta quando os políticos eles não tiveram, não é? E muitos políticos que estavam no exercício dos seus cargos, prefeitos, governador, etc., né? Alguns secretários. Então, assim, fica mais difícil. Mas uma coisa que a gente observa também é que a campanha educativa, que é extremamente importante, muito mais importante do que até mesmo a de fiscalizar e de autuar posteriormente, né? Porque você vai ter, com uma campanha educativa, você vai ter uma população mais informada. A gente viu que teve um arrefecimento, que você não vê mais, você não ouve mais os carros de som nas periferias, nos bairros do interior, informando que a Covid continua, que a pandemia continua, use máscara, higienize a mão, mantenha o distanciamento, né? Uhum. Você não percebe, você não vê mais isso, e isso é muito importante. Então, quando os gestores, os secretários de saúde
secretários de turismo, de planejamento, a própria prefeitura não noticia isso e concomitante com isso, com uma conduta, um comportamento que os políticos tiveram, faz crer as pessoas no interior, na capital, que a pandemia não existe mais, que o Covid não é para ter medo, que isso é uma falácia, até porque a gente sabe que tem os negacionistas, não é, que não ajudam em nada, só atrapalham. Então, o que é que eu oriento, assim, o que é que eu posso, enquanto Ministério Público, orientar os secretários de saúde e os gestores? Voltem a fazer as campanhas educacionais, coloquem carros de som nas ruas, é uma forma mais em conta, mais barata, que não vai onerar tanto o orçamento do município, o erário, contratando, né? Tem aquelas pessoas que fazem campanha na bicicleta, né? Pessoas na bicicleta com um sonzinho, às vezes com um cartaz. Então, assim, são várias formas de se fazer, não é? Tem que colocar de novo a distribuição das máscaras, isso é de extrema importância, né? Fazer com que, cobrar que onde for ter as festividades de final de ano, que o protocolo que está estabelecido no decreto, pelo menos isso seja observado, não é? Que falam assim, 300 pessoas, mas o protocolo não se resume a 300 pessoas ao ar livre, né? Tem toda uma série de coisas, que todos os eventos tenham que passar pela vigilância sanitária para autorizar, que os terrenos públicos não sejam disponibilizados para que se façam festas com aglomeração. Então, assim, tem uma série de coisas que se pode fazer e, com certeza, voltar a falar em Covid, em pandemia, em use máscara, mantenha o isolamento, mantenha o distanciamento, higienize suas mãos, faz um efeito muito grande. Distribuir a máscara faz um efeito muito grande, porque onde for ocorrer essas festividades, vamos falar de 300 pessoas, quem vai ficar? Vai ter agente sanitário, vai ter técnico, fiscal suficiente para estar na porta de cada, contando se realmente 300 pessoas estão lá dentro? E as 300 pessoas que estão lá dentro vão manter o isolamento, o distanciamento social? Vão voltar a usar a máscara a cada gole de bebida? Então, assim, são coisas que, se a gente chamar razão, a gente percebe que tem muitos elementos nessa conjuntura que vão propiciar o aumento de casos. Então, assim, são várias coisas, várias medidas que o município pode adotar para que coisas como tais não aconteçam. Uma delas, eu não tenho dúvida, é o retorno a campanhas nos bairros, na periferia, na zona rural, na zona urbana dos municípios, distribuição de máscaras, eu não tenho dúvida, distribuição de álcool em gel, manter os lavatórios nas ruas, né, nas feiras livres, tudo tem que voltar a estar funcionando adequadamente, porque estamos às raias de ter um retrocesso e ninguém quer que as coisas voltem a fechar. É um prazer muito grande estar com vocês aqui conversando nesse programa que me traz assim, muita alegria. O Ministério Público tem uma parceria muito grande com o COSEMES, né? A gente acredita muito no trabalho de vocês. Uma coisa que é importante é esse diálogo entre as instituições, não é? Para que a gente possa, num conjunto de ações, a gente minorar a tragédia. Porque numa tragédia, só todo mundo dando as mãos, cada um fazendo a sua parte e todo mundo pensando no todo para que a gente tenha realmente um resultado positivo. Exatamente. E, pensando no próximo, agindo com amor, eu tenho certeza que nós vamos minimizar e vamos melhorar a saúde de Alagoas. E hoje eu agradeço imensamente a participação de doutora Micheline e conto com vocês na próxima terça-feira com Mulher em Pauta.